Dias Venturosos, capítulo 24. A Casa do Caminho em Luz. A Igreja dos Corações reunia-se todos os dias e todas as noites para comentar os feitos e as palavras do doce e enérgico Rabi, assim como para orar e amar. Os seus membros criaram a primeira comunidade fraternal da humanidade, sob inspiração do primeiro mandamento. Os que possuíam algo vendiam, oferecendo valor aos apóstolos do Mestre, para que fosse repartido entre todos os participantes da Irmandade. A pobreza dos bens materiais enriquecia-os com os tesouros da solidariedade e da legítima compreensão dos deveres, que os reuniam no serviço de iluminação de consciências, como de socorro moral e material à viuvez, à orfandade, às necessidades de toda a ordem. Repartia-se o pão entre todos igualitariamente e compartia-se a luz que jorrava do alto em forma de inspiração e amor. A presença psíquica do Mestre não permitia que o sentissem ausente, o que os vitalizava sobremaneira. Respirava-se o odor da pureza e da abnegação. A ampla casa do caminho entre Jerusalém e Jope tornara-se o santuário que acolhia a dor e alçava o indivíduo, crente ou não, mas que fosse necessitado, aos patamares mais nobres da evolução. Pululavam enfermos de todo o matiz, desde os portadores das rosas arroxeadas da hanseníase aos dos cânceres externos em putrefação. Os alienados mentais e obsediados em patética de alucinação. Os mendigos e idosos sobrecarregados de abandono, fome e doenças. As crianças desamparadas e maltrapilhas que a indiferença social expulsava da sua presença, como se fossem moscas imundas. Todos os tipos de párias, inclusive os ociosos e exploradores, que se aproveitavam da caridade dos servidores de Jesus para os exaurir. A presença de Simão Pedro inspirava paz e confiança. A sua autoridade moral impunha respeito, mesmo aos perturbadores ingratos que afluíam em bandos perniciosos. As memórias do pescador de Cafarnaum a respeito do amigo sensibilizavam todos na ampla sala onde ele expunha o pensamento e fundamentava-se nos textos da lei antiga, como nos profetas de Israel. Enquanto falava sobre Jesus e suas realizações, nublavam-se-lhe os olhos de saudades e dor pelo arrependimento, que o vergastava com frequência. O auditório atencioso elevava-se, e em unção mental criava-se psicosfera propiciatória aos fenômenos mediúnicos mais variados, curas, psicofonia, voz direta, aromas de essências raras, xenoglossia, sob as bênçãos dos espíritos de luz. Estevão ali vivera até o momento do holocausto, pulcro e abnegado, reconhecido e fiel, inspirado por Jesus, e tornou-se a pedra angular dos sacrifícios que seriam exigidos de todos eles. Paulo viria mais tarde, exaurido em quase total consumpção física e moral, sendo recebido com desconfiança a princípio e carinho logo depois, tornando-se amado após as dores que infligira à comunidade. Enquanto o rebanho que se multiplicava exigia a presença de Pedro e João em diferentes lugares, na Samaria, sustentando a fé nos neófitos, as curas sucediam-se e os fenômenos psíquicos ocorriam a partir da colocação das suas mãos sobre a cabeça dos conversos. A casa permanecia sob a direção de Tiago. De tal forma, o perfume do amor exalava das suas almas em beatificação pelo trabalho que, em Jerusalém, punha os enfermos pelo caminho do templo e pelas ruas, a fim de que a sombra de Pedro, cobrindo-os ao passar,
curasse-os, o que sucedia em larga escala para desespero das autoridades inescrupulosas que urdiam ciladas para persegui-los. A inveja é adversário sórdido do espírito que convive com o seu mundo emocional e elabora os mais vis planos de desforço contra aqueles que lhe chamam a atenção e com os quais não pode competir por falta de valores morais. Insinua-se suavemente ou apresenta-se de chofre com as armas da indignidade, que não se compadece dos valores da nobreza nem da honradez. Compraz-se quando persegue, felicita-se quando vê o sofrimento daquele a quem elege como adversário. Prossegue no seu infeliz afã, que também é autodilacerador, até consumar todos os seus planos trágicos e permanece insatisfeita. Muitas das desgraças que ocorrem no mundo, na esfera do interrelacionamento social, devem se debitar à inveja, que é degradação moral e espiritual do ser, devendo combatê-la em si mesmo com todo o empenho e todos os recursos ao alcance. A filha primogênita do egoísmo exacerbado que predomina em a natureza primitiva das criaturas humanas. A inveja, pois, espiaçava os pigmeus do trono e dos altos cargos do sinédrio, que usavam o poder da força destruidora por não possuírem a força do poder para fazer o bem amar. Multiplicava-se o número de adeptos e de conversos, sem que aqueles homens simples soubessem o que e como fazer para albergá-los na comunidade, ou amparar-lhes as necessidades naqueles mais carentes. Só mesmo a inspiração superior guiava-os. O salão principal e o mílimo ocupava a área central do terreno amplo, abraçado por pequenos e sucessivos cômodos que o circundavam. Neles residiam os trabalhadores, e nos mais amplos, os enfermos e abandonados encontravam apoio e socorro fraternal. Eram dias especiais, sem dúvida, aqueles. Passada a aridez que culminara no crime do Gólgota, a primavera de esperança espocava flores e bênçãos desde o momento da ressurreição. E essa dádiva certeza era como brisa cariciosa e vitalizadora que sustentava os herdeiros da promessa do reino dos céus. Instalavam, desse modo, na terra os pilotes do outro reino e ampliavam as balizas da sua dimensão até os confins das distâncias. Aquele era o modelo para o futuro. Nem tudo, porém, transpirava somente paz, mas principalmente exigia muito trabalho. Manter o equilíbrio entre os enfermos, intolerantes, caprichosos e que conservam os preconceitos e as restrições vigentes, acalmar turras e intrigas, preservar a ordem e a disciplina, resguardar a moralidade na qual se firmavam todos os propósitos, constituía pesada carga, difícil desafio. Entre os conversos, muitos se arrependiam, porque lhes parecia que o reino estava demorando a chegar, levando-os a defecções, a deserções, assim criando compreensíveis embaraços que os apóstolos recebiam com paciência e sem desânimo. Entretanto, a exaltação do amor predominava, e graças aos fenômenos ostensivos e às curas inegáveis, a perseguição começou a cair desenfreada sobre eles, espalhando todos quantos ali se reuniam, embora preservando os apóstolos que, por momento, os sicários temiam perturbar. Assim mesmo, Pedro e João novamente foram presos em razão da multiplicação das curas famosas e imediatas. Antes, porém, de serem julgados para receberem punição, Gamaliel, fariseu honrado e doutor da lei honesto, mandou retirá-los do recinto por um pouco e advertiu os companheiros com energia. Israelitas, atentai bem para o que ides fazer a estes homens. Não vos metais com estes homens,
mas deixai-os, porque se este conselho ou esta obra for de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não sejais, porventura, achados até planejando contra Deus. Todos os membros concordaram com a oportuna advertência, e os presos foram libertados, retornando à casa do caminho, onde cantaram glórias e louvaram ao Senhor. As sombras, no entanto, adensavam-se sobre o céu das alegrias ingênuas, e os corvos do medo e do terror começavam a esvoaçar em volta do grupo heterogêneo de convidados para a Era Nova. Não obstante, a voz do jovem Estevão arrebatava e a sua melodia tornou-se acusação indireta à hipocrisia farisaica, às inspirações do ambicioso doutor da lei, o aclamado Saulo de Tarso. As trevas tombaram então sem aviso, e Estevão foi preso. Morreu sob pedradas depois de um vergonhoso simulacro de julgamento, contemplando em êxtase o seu mestre amado. Seria o primeiro mártir depois dele, que iria iniciar os tempos gloriosos das perseguições que se arriscariam por 300 anos. A Casa do Caminho permaneceria, porém, como símbolo indestrutível do amor e da caridade para todo o sempre, invencível e imaculada em luz permanente.